Olha aí, pessoal, mais notícias não muito agradáveis para a China. Pois é, eu sempre trago aqui para o canal novidades, temas a respeito da China e sempre são negativos no sentido econômico. É impressionante o quanto que a economia do gigante asiático, segunda maior economia do mundo, tem despencado de forma contínua. E aquela história é o preço do comunismo. Não tem como ser diferente. Ah, mas a China não é comunista. Esqueça a definição de termos, o importante é planejamento centralizado. Existe isso? Todo o Estado tem, obviamente, mas alguns, como a China, o têm em um patamar muito mais elevado. O Brasil não está muito longe disso também não, tá? Mas o que é feito na China, na proporção que é feito, tende a trazer como consequência negativa uma verdadeira hecatombe econômica. O quanto que falta para chegarmos nisso é o grande detalhe, mas que vai chegar, isso é inevitável. E olha só, o investimento estrangeiro na China atingiu o menor patamar em 4 anos para um mês de janeiro, agora que a gente tem os dados fechados. Mas eu chamo a sua atenção, antes de entrar nos detalhes desses números que são terríveis, são números terríveis, chamo a sua atenção para o detalhe de que esses dados são oficiais do Ministério do Comércio da China. Se os dados oficiais são tão ruins assim, imagina a verdade como não é pior. Vamos conversar então sobre esse assunto, mas antes não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal para fortalecer o meu trabalho, me ajudar a chegar aos 20 mil inscritos. Tá dando trabalho, mas a gente vai caminhando aos poucos, fazendo aí o nosso, resolvendo aí o que dá para ser feito. Enfim, colabore comigo nesse sentido, conto com a sua ajuda para este canal continuar crescendo, né? Então, o que que acontece? Primeiro de tudo, o investimento estrangeiro no ano passado, em 2024, no ano todo na China, foi de 826 bilhões de yuans, que dá 113 bilhões de dólares, né? Isso é uma queda de 27% na comparação com o ano anterior. Olha o nível da queda no investimento estrangeiro no ano passado. Despencou, meu amigo. E volto a dizer, isso aqui é dado oficial. Dado oficial, imagina a verdade. Caiu metade do investimento, provavelmente. Enfim, um baque gigantesco, né? E agora, em janeiro, começo de 2025, continuou caindo. Sim, o investimento estrangeiro na China caiu aqui, né? Foram 97 bilhões de yuans, 13 bilhões de dólares feitos em investimento direto no mês de janeiro, o que representa 13% de queda em relação a janeiro do ano passado. Então para pensar. Tudo bem que eu não sei quais meses caíram mais no ano de 2024 lá na China em matéria de investimento. Mas o ano todo de 2024 teve um montante 27,1% inferior ao ano de 2023. E janeiro de 2025 já está 13% menor do que no ano passado. Olha o quanto que isso está desabando, meu amigo. E é aquele ponto, investimento estrangeiro é o grande motor para o desenvolvimento de um país pobre, para que ele se desenvolva rapidamente. Vários países asiáticos experimentaram isso, né? Pense Singapura, de onde que veio o dinheiro para Singapura se transformar num país rico e ter um dos povos mais ricos do mundo? Uma ilha ali, né? Uma ilha numa cidade, numa rocha, um pedaço de uma ilha, cidade-estado que não tinha nada, não tem nem água potável, ele tem que importar água, acho que da Tailândia, daquela região ali do Sudeste Asiático mesmo. De onde que vem o desenvolvimento desse país, dessa cidade? Investimento estrangeiro, grana chegando no país e trazendo desenvolvimento, trazendo renda, trazendo riqueza. Qualquer país que queira crescer economicamente no menor prazo possível tem que se abrir para o capital estrangeiro, porque é isso o que faz realmente toda a diferença. E tem muito capital estrangeiro para ser investido, porque as grandes economias já estão desenvolvidas. Não há nenhum grande ganho potencial, não há aquela chance de, sei lá, aumentar em 100, 1000 vezes o patrimônio investido. Os países já estão estabilizados lá no alto patamar. Tem ganho financeiro sim, mas não é exponencial. Então tem muito capital mais arriscado disponível para ser investido em algum lugar. O Brasil seria um destino maravilhoso para isso, um país que tem uma população enorme, um território enorme, um monte de problemas a serem resolvidos. Mas o Brasil é totalmente avesso a investimento, espanta investimento. Aí a grana circula para outros lugares,
provavelmente vai começar a circular para a Argentina, né? E a grana está fugindo da China. Tudo bem que está entrando dinheiro ainda, né? O saldo é positivo, mas num ritmo cada vez menor. O próprio Ministério do Comércio assumiu isso aqui, por sinal, né? Então o senhor Lin Ji, que é o vice-ministro do Comércio da China, deu uma coletiva de imprensa hoje, né? E falou o seguinte, né? Que o declínio diminuiu em comparação ao ano passado, mas ainda está em tendência de queda, né? O que significa isso? Que o percentual de queda está menor. Se o ano passado caiu 27%, esse ano está caindo 13%, o primeiro mês, o percentual é menor, o ritmo é menor. Mas está caindo, está piorando. Estava ruim, agora está pior. E ele falou isso aqui, né? Está em tendência de queda, está acontecendo e está se mantendo. Aí ele falou, né, que não, agora os departamentos governamentais vão fazer aqui, aliás, nessa entrevista foi revelado isso, um plano de ação de 20 pontos para atrair capital estrangeiro. Imagina só o que tem nesse tipo de plano quinquenal soviético, coisa de Mao Zedong mesmo, isso aqui, né, para ficar no contexto chinês. E aí, o Lin Ji, é claro, explicou por que o investimento está caindo. É porque o comunismo falhou? É porque a demanda interna chinesa está desabando por completo? É porque os portos no mundo todo estão abarrotados de produtos chineses que ninguém quer? É porque o mercado imobiliário da China desabou completamente? Não, não é por nada disso, né? Estamos passando por uma recuperação econômica global muito lenta. Esse é o problema, né? Temos tensões geopolíticas crescentes e protecionismo. Sim, a culpa é do Donald Trump. Por isso que o investimento caiu ano passado. Não obstante o fato do Trump não ser presidente no ano passado, e nem em janeiro, entrou no dia 20 de janeiro, né? Mas enfim, é aquela coisa, a culpa é de qualquer um menos do governo chinês. Este nunca erra, esse é imaculado de fato, né? E aí tem outros fatores que eles estão colocando aqui, etc, explicando, né, como que chegou-se a esse patamar. Agora, a verdade é o seguinte: se não houver abertura econômica e liberdade econômica, o milagre não vai acontecer, a grana não vai chegar na China. O que permitiu a China sair da mais absoluta miséria em que ela vivia na época do Mao Zedong, para sair para um desenvolvimento notável, considerável da própria população, embora exista pobreza a rodo ainda na China, o Xi Jinping fala que não, mas tem sim, é mentira do governo. Mas o que fez, o que permitiu que isso acontecesse foi abertura econômica de fato. Agora, quando você tem a chegada do Xi Jinping ao poder retrocedendo nesse sentido, tornando a China mais fechada, perseguindo grandes empreendedores chineses, ameaçando esse pessoal, colocando atrás da cadeia, tirando a vida também, inclusive, né? E os números estatais começaram a se tornar cada vez menos confiáveis, você desestimula o investimento, você cria um ambiente totalmente desfavorável para que o capital estrangeiro venha e se instaure no país, porque o que vai acontecer a partir daí? O que vai acontecer com o capital que eu investir na China? Eu vou reaver isso aí? Eu vou poder auferir os lucros? Ou esse governo comunista vai tomar completamente o que eu tenho e ainda vai me ameaçar, né? Então, realmente, né, com a chegada do Trump ao poder, isso tende a piorar sem sombra de dúvidas, mas o principal fator preponderante na queda do investimento estrangeiro na China é o governo chinês, é a tendência da economia do país que vai de mal a pior. O pessoal está com medo de colocar dinheiro no país. Tem gente mandando grana para lá, investindo ainda, beleza, mas o ritmo está caindo. E esse é o primeiro ponto. Lembrando que, mais uma vez, dados do governo. A realidade é muito pior do que isso, eu não tenho a menor dúvida. Só resta a gente se perguntar o quão pior é a verdade. Mas me diga aí o que você achou da minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.